Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do projeto Tema Corporativo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tarcísio Mendes, sou formado em Logística, atualmente estou fazendo a segunda graduação, que é Administração, tenho experiência de 12 anos de mercado, desses 12 anos eu tenho 8 em Logística, onde pude conviver nesses 8 anos com liderança, e um dos fundadores do projeto Tema Corporativo. Qual é a ideia do Tema Corporativo? É dividir essa experiência que a gente tem na prática com pessoas que estão recém-chegadas no mercado de trabalho ou que já estão no mercado de trabalho há algum tempo, mas que querem estar se reciclando, que querem estar aprendendo mais para que consiga estar crescendo dentro das organizações. E aí no vídeo de hoje a gente encerra o ciclo que é o primeiro módulo, né, dos nossos vídeos, onde a gente fala sobre gestão com pessoas. E aí nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre feedback. Ok? E aí com relação ao feedback, gente, a própria palavra já dá uma impressão, né? E ela de fato é uma expressão da língua inglesa, né? Quando a gente traz para um idioma do Brasil, quando a gente traz para o português, não existe uma expressão que faça uma tradução direta, mas basicamente o que o feedback quer dizer na prática, né, em português, quando a gente vai estudar o conceito de feedback, é você estar fazendo uma retroalimentação, né? É você estar dando uma resposta para uma pessoa com relação a algum comportamento, com relação a alguma atitude. Então a gente vai estar abordando um pouquinho hoje esse tema, que é a importância do feedback. E aí, gente, quando a gente vai pesquisar sobre o conceito de feedback, a gente identifica que isso é uma ferramenta de gestão. Isso é uma ferramenta muito utilizada pelos líderes. E também é uma técnica de comunicação, certo? Então é importante a gente entender que isso é algo muito utilizado nas empresas e a gente precisa ter habilidade na condução dessa ferramenta de gestão para que ela seja conduzida da melhor forma possível, né? E aí quando a gente avalia a questão da psicologia, qual é o ponto de vista da psicologia diante do conceito de feedback, né? A psicologia ela fala que ela é devolutiva, né? Que o feedback é uma ação devolutiva. E aí o que quer dizer isso na prática? Ele está querendo dizer que você como um emissor, você como líder, você quem está realizando o feedback para uma segunda pessoa, você é o espelho dessa pessoa. Então é nessa visão que ela tem de você que ela vai identificar o que ela precisa melhorar ou no ponto lá que ela teve alguma atitude falha, certo? E aí, gente, quando eu pesquisei muito, né, fui aprofundar mais esse tema para poder trazer esse conteúdo para vocês hoje, a gente teve veio à mente um conceito que é o seguinte: a gente no Brasil não tem uma educação voltada para feedback, né? As faculdades, as escolas, as universidades não ensinam, a gente não aprende em casa essa questão do feedback. Então o que acontece? Normalmente quando a pessoa se vê na condição de um líder, é que aí sim ele começa a ter contato com o que é feedback. Então a gente não tem essa cultura, infelizmente no Brasil, de estar estudando, de estar aprendendo, de estar praticando o conceito de feedback. E aí, com relação às dicas, o que é importante a gente estar lembrando? Quando você estiver na necessidade de dar um feedback para uma pessoa, lembre que o feedback ele tem que ser descritivo. Ele não pode ser, em momento algum, um ponto onde você vai estar avaliando uma pessoa. O feedback é livre. Você vai ter que estar fazendo a descrição de um ponto que a pessoa precisa evoluir, né? E aí, quais são as dicas que eu trago para vocês? Quando a gente for dar um feedback, é importante que a gente leve dados concretos, certo? Que a gente leve dados que aconteceram recentemente e que sejam dados concretos. Por quê? Porque aí pode correr o risco da pessoa, você aplicar um feedback de algo que aconteceu há muito tempo, a pessoa dizer, não, mas como assim? Você está falando sobre isso agora? Há mais de uma semana ou 2 semanas isso aconteceu, você está trazendo esse assunto agora. Então, para evitar esse tipo de situação, para que a pessoa não tenha a impressão de que aquilo não era importante, você agora que lembrou e que vai falar, é importante que seja o mais recente ao fato possível, certo? Uma outra observação, um outro ponto, é que ele seja compatível. É importante que o feedback que você vai dar seja compatível com a habilidade que a pessoa tem, com a competência que ela tem, com as atividades que ela desenvolve. E aí, quando você está aplicando o feedback, o que é que acontece? Existem várias reações da pessoa que está recebendo esse feedback
pode estar acontecendo, né? Um deles é a indiferença. Então você está lá dando feedback e a pessoa trata aquilo como indiferença, ela não vê aquilo como algo que vai agregar para ela. Uma outra reação que a gente identifica muito comum é quando a pessoa termina fazendo uma negação. É quando ela não concorda com aquilo, é quando ela não tem muita aderência, não aceita muito quando aquilo é pontuado. E aí termina entrando no terceiro ponto, que é a questão do combate, né? Termina acontecendo um conflito. E aí essas pessoas, quando chegam nesse estágio, o que elas normalmente fazem na prática? Ela transfere a responsabilidade. Ela termina dizendo que o problema é do mercado, o problema é do outro setor, o problema é da empresa. Então termina ela fugindo da responsabilidade que ela tem diante daquele feedback que a gente está aplicando. E uma última dica é a questão da gente estar alcançando o nível ideal, que aí é quando a pessoa que está recebendo o feedback, ela tem uma aceitação. Quando ela começa a entender que aquilo que está sendo pontuado para ela é legal, é importante, vai ser agregador e que ela precisa melhorar naquilo, para que a carreira dela continue seguindo, continue evoluindo e que ela precise considerar aquele ponto que está sendo levantado no feedback. E aí, gente, com relação a todas essas 4 reações que a gente falou, que é a indiferença, que é a negação, que é o combate, né, quando acontece o conflito e quando acontece a aceitação, é importante a gente lembrar um ponto antes de tudo isso, que é a questão da frequência com que você aplica o feedback. O feedback ele tem que ser realizado com frequência e de preferência que você consiga estar fazendo sempre que possível feedbacks positivos. Porque aí a pessoa vai estar tendo mais credibilidade, vai te dar mais credibilidade quando você tiver que fazer um feedback de um ponto de melhoria da pessoa. Tá bem? Então seriam essas dicas de hoje. Queria agradecer a você que está assistindo. Compartilha esse link, compartilha esse vídeo para que esse bate-papo, que essas dicas possam atingir a maior quantidade de pessoas possível. Pode ter certeza que vai estar sendo uma troca de experiência muito válida. Tá bem? Te convido para na próxima semana, na próxima segunda-feira, estar acompanhando um novo vídeo, sempre ligado a um tema corporativo. Um abraço e até segunda-feira.